para que a gente tenha discussões sequentes e discussões que nos levassem à complexidade da aula, nesse momento que nós estamos vivendo, mas de um modo que a gente pudesse contextualizar para a realidade que cada um tem, seja da nossa instituição, seja do nosso curso, seja da nossa aula, né? Então, é um conjunto de módulos, essa formação, ela está por um conjunto de módulos, com complexidade crescente para nos permitir visualizar o todo, e que chega lá ao final, tentando dar uma resposta para a gente conseguir montar ou transpor a nossa aula para esses espaços mediados, né, tecnológicos. A primeira atividade, nós convidamos o Gabriel Hornig, para quem eu agradeço muito por ter nos ouvido, nos aceitado o nosso convite, para contribuir um pouquinho para a gente entender as diferenças que existem do que a gente acha que está fazendo EAD, na verdade a gente não está. Então, a gente precisa entender esses conceitos, entender esses modelos e entender os caminhos possíveis para o ensino mediado pelas tecnologias. É por aí que a gente começa. Sobre certificação, só um aviso rápido. Para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, nós pedimos que coloque o seu nome e a instituição para a gente conseguir buscar a certificação que vai ser enviada por e-mail. E quem está nos assistindo, nos acompanhando aqui na RNP também, para facilitar a nossa identificação na hora da certificação. A gente entende que o certificado ele é importante para muitas questões, inclusive institucionais, para a gente ter uma resposta institucional. Estamos nos formando, estamos procurando estar atentos ao que está acontecendo e construir competências e saberes docentes que nos dê condições de superar esse desafio que está se impondo para nós. Luiz, eu não estou ouvindo ninguém além de mim mesma, mas se continuar o problema, por favor, nos reporte no chat. As pessoas que quiserem dialogar com o Gabriel podem ir colocando suas questões no chat, que a gente vai fazer a moderação ao final. E, Gabriel, a fala é toda sua. O convite da Amanda, agradecer o convite do pessoal de Poços de Caldas, PRODOC da Universidade Federal de Alfenas, que é importante esse movimento de formação, principalmente num momento como esse, que urge por essas capacitações para que a gente possa pensar e repensar o uso das tecnologias digitais. E aí eu vou conversar um pouco sobre esses caminhos para o ensino mediado, falando um pouquinho sobre essas tecnologias e como trabalhar, né, algumas ideias de como trabalhar com elas. E para a gente poder começar a brincar um pouco com essas tecnologias, eu vou praticar aqui com vocês algumas ferramentas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. Devagarzinho aqui meu slide. Está muito devagar. Enquanto ele vai passando aqui, para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Hornig, trabalho no Laboratório de Mídias Educacionais na Universidade Federal de Alfenas, né? E a ideia, né, para hoje, começando aqui com o Slido. Para quem não conhece, é uma ferramenta para você colocar questionamentos, para você poder inserir perguntas, você poder, à medida que entrar lá, começar a colocar questões, você poder curtir questões. Então, é um sistema para você poder gerenciar durante uma atividade como essa, questões, ver questões, dar um like e assim por diante. Então, depois acessa aí, mas é uma curiosidade de ferramenta para a gente poder começar a trabalhar um pouco aqui no ambiente. Está bem lento aqui o slide. Bom, a primeira coisa que a gente poder pensar um pouquinho é questionar com relação a quais são esses conceitos que nós temos no EAD.
E aí, para isso, rapidamente, como eu comecei a trabalhar com essas tecnologias digitais começo de 2000, né? Na verdade, já programando na área de informática desde a década de 90, montando programas de computador. E o que a gente percebe é uma mudança significativa dessa versão Web 1.0, onde nós tínhamos, já vou falar, né, do conceito de ensino à distância, dos modelos broadcasting, que são os modelos de entrega de informação, eram modelos estáticos, né, modelos ainda oriundos construir ferramentas mais interativas. Então, no começo, a gente montava aplicativos educacionais no Toolbook. É um aplicativo horrível, gente. Se pensar hoje, é pior que um PowerPoint. E de pouco em pouco fomos expandindo, usando Flash, usando sistemas com Ajax interativos e caminhando agora, né, já para 2010 adiante, sistemas para dispositivos móveis. E por que eu queria falar disso? Porque a realidade do ensino à distância, ela mudou assim bruscamente da década de 90 para 2020, sem contar o que tinha antes, é claro. Por quê? Porque começamos a pensar em meios colaborativos, na interação do usuário, e isso passa com que a gente pense no ensino EAD de uma outra forma, em usar essas tecnologias pensando que elas devem estar adaptadas a um currículo, pensando que é importante essas tecnologias para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Isso é importante para que a gente possa desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que potencializem a construção de conhecimento. E nós entendemos que isso deve ser um direito, né? A ideia da inclusão digital, que essas tecnologias aos alunos é um direito. Então, a gente também tem que pensar de criar propostas que não sejam excludentes, tá? Para a gente também praticar um pouquinho mais essas ferramentas, eu coloquei aqui para vocês um sistema de ARS, que é um sistema de respostas em audiência. Então, vocês, por exemplo, podem acessar o link, né, esse live, e colocar o PIN, e lá vocês vão ter um início de votação. Então, aqui é só para vocês verem como que durante uma atividade síncrona como essa, é possível vir chamando a participação da audiência para que vocês possam dar um pouco de voz para vocês, tá? Então, eu peço que vocês acessem esse link e aí eu vou soltar essa questão para vocês. Alguns não vou conseguir, gente. Daí vai ter mais perguntas, vocês vão acessando as próximas perguntas para a gente não parar muito. Então, eu vou dar um início nessa questão, eu dou um start e vocês têm 30 segundinhos para poder responder essa questão, ok? Então, um sisteminha bem interessante que permite você trazer um pouco da opinião, trazer um pouco da participação, só para começar a pensar que quando a gente vai trabalhar, né, por meio das tecnologias, é importante você pensar que você está lidando com outros humanos, né? Eu não estou falando para ninguém, não estou falando para uma máquina, estou falando para pessoas. Então, eu poder olhar um pouquinho disso e ver é bem interessante. Então, por exemplo, nós tivemos 22 votos, né? Quando foi a primeira vez que usou. E desses, né, 27% usaram somente agora, durante a pandemia. Então, pense que praticamente um quarto dos respondentes disseram o quê? Que estão usando essas tecnologias agora. 22%, 2016 a 2020. Então, vamos dizer que a maior parte das pessoas usaram da década, né, de 2010 adiante. Por que isso é importante para pensar? Porque a gente tem que reolhar para o ensino à distância e pensar que concepções que eu tenho desse EAD, que outras concepções envolvem o uso de tecnologias digitais. E aí, para quem não votou, eu vou soltar a segunda perguntinha no mesmo sistema lá, tá? Então, acessem ali o VoxVote e eu vou liberar. Então, está liberado. Então, essas perguntas são importantes por quê? Porque vai fazer você direcionar o seu modo de trabalho. Algumas pessoas entendem o EAD como algo estático. Algumas pessoas compreendem o EAD como algo dinâmico. E existem alguns conceitos que nos dão diretrizes. Não vou dizer que há um consenso 100% em consenso. É isso. Na verdade, existem diretrizes
e um dos caminhos que eu vou apresentar é o caminho que existe na legislação brasileira. O que nós temos agora é que 49%, ó, já temos 83 votantes, então, aumentando o pessoal que está acessando aí o VoxVote. Quem não conseguiu votar, entra no link, que próxima pergunta consegue. Ó, então, metade do pessoal aqui ainda não conseguiu usar as atividades online, 32% parcialmente, 18% totalmente. Tá? Então, é legal por quê? Porque começa a contextualizar um pouco de como é que isso está ocorrendo dentro aqui da Unifal, não só da Unifal, como de outras instituições. Por isso que eu perguntei, porque cada instituição está tomando medidas diferentes. Olhando lá classicamente, né, você fala, Gabriel, mas EAD, o que está fazendo hoje é ou não é EAD? Década de 60, né, falavam o quê? EAD é o autoestudo, é a partir de um material, com acompanhamento, supervisão. Ah, beleza, isso daí eu posso mandar um livro para a pessoa estudar, posso levar um CD para a pessoa estudar, depende da mídia, né? Só que isso avançou um pouco. Né? Em 2005, começa a se apresentar um outro conceito de EAD dentro do decreto, onde ele já coloca que é uma modalidade educacional que tem mediação didático-pedagógica. Então, estamos falando aqui que a modalidade está falando que é um meio, né, de ensino-aprendizagem que ocorre por meio das tecnologias de informação e comunicação. Então, aqui eu já direciono o EAD para as TICs. Então, já não é mais aquela visão que podia ser só por livro e outros modos mais, telecurso, Instituto Universal Brasileiro. E isso avança um pouco em 2017, quando ele fala que, além de ser por meio das TICs, tem que ter pessoal qualificado, tem que ter políticas de acesso com acompanhamento e avaliação compatível. Então, o que eu estou falando? Então, não é só... Eu nunca usei, né? A gente vê que uma parte significativa nunca trabalhou à distância. E aí, de repente, eu pego meus slides, eu apresento as minhas aulas. Então, isso é o EAD? Na prática, seria um modo de você usar as tecnologias, sim, para mediar a aprendizagem, mas, tecnicamente, não estaria sendo EAD, né? Tanto pela questão de demandar uma organização didático-pedagógica de toda a estrutura da sua disciplina. Então, você vai pensar, né, do EAD como um todo, né? E aí eu vou mostrar agora um linkzinho aqui a seguir, onde você tem vários conceitos. Então, aqui para a gente começar a quebrar a cabeça, né? Então, EAD, aí a briga no meio, né? EAD, e-learning, ensino remoto emergencial, blended learning, ensino mediado pelas tecnologias, ensino online, né? Então, são vários conceitos que a gente está trabalhando. E aí o EAD, então, como eu falei, ele é a mediação com pessoal especializado, com capacitação, tem que ter uma organização na sua estrutura, tem que ter a escolha intencional das ferramentas, pensando nos objetivos e nas estratégias de aprendizagem. Os métodos de avaliação, como falar lá, tem que ser compatível. Então, eu tenho que pensar como avaliar de acordo com a área e o conteúdo que eu estou trabalhando. Então, se eu for trabalhar avaliação de artes, né, se eu for trabalhar avaliação de música, se eu for trabalhar avaliação de um curso de biologia, então, dentro de cada curso, as suas especificidades, então, todo esse planejamento, ele é demandado em um curso EAD. E aí existem outros termos, como o e-learning, então seria um termo que vem do electronic learning, quando se começa a usar a tendência dos meios eletrônicos, que começou com um CD, algo eletrônico, e hoje se entende o EAD, o e-learning, desculpa, se entende o e-learning como sendo por meio da internet. Então, o conceito do e-learning também evolui para entender isso como por meio da internet. Mas o e-learning não necessariamente tem toda essa organização, essa estrutura. Alguns autores dizem que sim, mas fica nessa controvérsia, né? Trabalhando no Brasil, a gente segue, no ponto de vista institucional, os conceitos que as resoluções nos trazem sobre EAD. O ensino online, então pensando que aí obrigatoriamente as atividades são por meio da internet, então elas estão ocorrendo por navegadores, por aplicativos online, no celular, né? E aí ele coincide um pouco com o que a gente está falando de ensino mediado pelas tecnologias. E aí, se eu falar tecnologias digitais, porque um livro também é uma tecnologia, né? Um jogo físico também é uma tecnologia, né?
Mas se eu pensar como tecnologias digitais, ela pode ou não ser pela internet. Porque eu posso trabalhar por tecnologias onde eu vou em sala de aula e uso aplicativos instalados. É mediado pelas tecnologias? Sim. É online? Não. Então, você vê que tem pequenas nuances, né? Avançamos aí para o Blended Learning, que seria já um ensino misto, híbrido, né? Onde eu posso conectar as estratégias de ensino presencial com as estratégias de ensino à distância, mas isso também é planejado. Então, não é meramente eu fazer uma aula e jogar umas aulas no YouTube. Então, há necessidade de haver um planejamento de que ferramentas, que momentos, para que isso tenha uma conexão pedagógica lógica. E muito do que nós temos vivendo hoje vem para o ensino remoto emergencial. Eu brinco que é o que dá para fazer, né? Muitas vezes as pessoas, na medida do que podem, do que têm de conhecimento, o que está sendo muito comum do ensino remoto? A aula síncrona, ao vivo, que é essa transposição do que eu fazia antes para a distância. Então, eu estou agora tendo aula, dava aula, sei lá, 2 horas no dia presencial, eu dou as mesmas 2 horas à distância. Como? Por videoconferência ao vivo. Isso é EAD? Não. É um ensino remoto, sim, num modo emergencial, que eu brinco que é com um planejamento muito sutil, com uma escolha não tão detalhada das ferramentas, mas é o que dá para fazer para se manter. Podemos manter assim a vida inteira? Não. Aí é importante realmente um planejamento. É importante não só o planejamento para um futuro sem pandemia, mas como um futuro com uma nova pandemia. Então, nós temos também que ter um planejamento para que, se daqui 1, 2 anos tenhamos novamente uma situação como essa, que a gente tenha um plano emergencial que possa ser ativado, né? E que não seja o que dá para fazer, mas o que foi planejado para fazer, né? Então, isso muda um pouco. Pensando nisso, eu vou liberar agora a votação. Então, vou iniciar, pode entrar lá no VoxVote. Então, o que vocês têm desenvolvido hoje? Algo como EAD, algo como e-learning, algo blended, né? Gabriel, Sim. Amanda, o pessoal que está no YouTube está pedindo um pouquinho mais de tempo na hora da resposta. Eu posso reiniciar aqui para eles. Eu deixei o tempo curto por causa do tempo curto da apresentação. Tivemos 51 participantes, onde 68%, 70%, né, tem feito o ensino remoto emergencial, 23%, né, o que a gente chamou de ensino mediado pelas tecnologias, e aí entre 7% e 10% EAD, e-learning, ensino online. O EAD mesmo foi 7,8%. Então, o que a gente vê que a realidade é que a maior parte das pessoas, de fato, tem feito o ensino remoto emergencial, né? O que não é ruim para a situação, mas é importante que a gente pare para refletir e como replanejar as nossas próximas ações. No caso do YouTube, tem uma questão também, quem estiver assistindo no YouTube, porque o YouTube tem um tempo diferente entre quem está aqui na conferência e a transmissão lá, né? Eu vou tentar aqui aumentar o nosso tempo, ou pelo menos dar um refresh para eles. E aí, conceitos importantes para vocês que estão agora trabalhando, né, com as tecnologias. A modalidade que eu vou trabalhar na retomada é totalmente online? É híbrido? Né? Qual o ritmo? Individualizado, quer dizer, é uma estrutura onde o aluno tem o tempo dele, ou o tempo é determinado pelo professor, ou é um modo misto. Tudo isso é importante de se pensar. A relação professor-aluno, o quanto que eu vou interagir, alto, médio, baixo, né? Quem participa disso? E aí, nessa estrutura do EAD, por exemplo, entram, né, os papéis dos tutores presenciais e os tutores nós estamos atuando, não tem. Então, no curso, por exemplo, financiado pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil, temos, então, os polos presenciais, temos os tutores à distância,
esses tutores têm uma capacitação. Então, esses tutores atuam junto com os professores na mediação, no diálogo, nos fóruns. Então, há uma estrutura realmente que o EAD tem, que o remoto acaba perdendo, né? Com relação à pedagogia, você está usando algo positivo, prático, algo colaborativo, você quer participar mais ou menos? Mas o ideal é, pensando no aluno que muitas vezes falta a internet, o tempo, cai, outros problemas mais, de tentar focar coisas no assíncrono e no síncrono realmente deixar para atividades onde o diálogo ele é mais importante, né? Se é meramente para você expor algo, aí vale a pena gravar e colocar. Agora, é um trabalho de grupo, é um team-based learning, né? Uma aprendizagem baseada em times ou em grupos, por problemas, estudo de caso. Então, nesses momentos onde eu quero que o aluno dialogue um com o outro, onde eu vou passar pelas salas, né? Aí é importante o síncrono. Bom, são pontos de acesso, mas a gente tem que pensar que trabalhar no EAD é um modo mais complexo. Mas mesmo que eu trabalhe no ensino remoto hoje, ele aumenta a complexidade das mediações, aumenta a necessidade de organização. O fórum é um chat, é o WhatsApp, é o VoxVote, e isso exige capacitação e exige tempo, né? E aí o que? Direcionar para a integração, e eu falo que é uma independência tempo-espacial relativa, porque eu falo que o EAD, o aluno tem autonomia de tempo e de espaço, eu falo que é relativo. Por quê? É relativo porque ele tem que ter um equipamento, ele tem que ter um lugar, não dá para você estudar em qualquer lugar, numa bagunça, né? Então sim, ele tem que ter um lugar, ele tem que ter um computador. E o tempo também é relativo, porque o tempo não fica aberto para a vida inteira. Então, mesmo nos tempos, nos cursos onde a pessoa tem a possibilidade de caminhar no tempo dela, não é também, ele pode fazer um módulo em um mês ou em um ano, né? Raros cursos funcionam dessa forma. Então, por isso que eu falo que é uma independência relativa, e a gente tem que pensar em como fazer isso. Mas o interessante é que tem espaços para reflexão e que tem espaços para compartilhamento, para que eles possam aprender no diálogo. Então, isso que eu falo que hoje as tecnologias nos provêm, que é o caminho, né, para as tecnologias como meios de comunicação. Tá? E aí eu vou deixar a pergunta para vocês. Quais dificuldades vocês estão tendo hoje no ensino mediado pelas tecnologias digitais? Por que eu estou usando esse termo? Porque é um termo bem amplo, né? Então, eu posso encaixar aí, nessas mediações por tecnologias digitais, né, as modalidades de EAD, e-learning, ensino online e assim por diante. Então, que dificuldades que vocês estão tendo, né? E aí eu vou agora abrir uma nova votação para vocês. Então, vamos ali iniciar a próxima perguntinha. Então, ali está correndo o tempo, quando vocês perguntam. Por que eu falo isso? É importante você parar as dificuldades que você tem para pensar o que você tem que buscar, né? Talvez agora não dê tempo, pela correria, de estar com muita atividade, né? E às vezes o excesso de atividade tem a ver até pela falta de capacitação. Eu encontrei professores que estavam tendo atividades síncronas pelo Zoom, né? Com os alunos, das 8 da manhã às 8 da noite. E isso é inviável, gente. Seja para o aluno, seja para o professor, não é o caminho interessante, né? Então, aqui nós tivemos, dos 60 votos, dificuldades principais. 50% em construir ou adaptar materiais. 45% planejar as avaliações online. 35% planejar o uso das ferramentas. Então, as grandes dificuldades começam aí, então, em materiais. Depois eu vou passar um link, mas dentro do centro que eu estou trabalhando atualmente aqui na Universidade do Minho, chama Centro Ideia. É um centro que trabalha com formação de professores. Estamos fazendo vários materiais de apoio aos professores. E um deles nós soltamos de repositórios, né? Então, conhecer alguns repositórios que são úteis e validados, com conhecimentos validados, é importante, para não pegar qualquer coisa da internet.
Adaptar, eu sei que já parte para uma habilidade que é de muitas vezes editar algo que realmente vai demandar um trabalho maior do professor. Na sequência aqui, é importante também ressaltar... É a Amanda de novo, o pessoal do chat está pedindo para falar um pouquinho mais devagar, porque por causa do delay lá do YouTube. Tá. Conectado, né, às tecnologias digitais e ao EAD, ao ensino remoto, nós temos os ambientes virtuais de aprendizagem, que são sistemas computacionais que convergem ferramentas educacionais. Então, elas vão ter fóruns de discussões, chats, sistemas de perguntas, construção de wikis, avaliação por pares. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês terem ideias, né? Os dois utilizados muito no mundo todo. É o Moodle como um software livre e o Blackboard como uma plataforma paga, tá? Então, é importante você pensar que, bom, eu entendendo qual a concepção que eu quero para meu ensino mediado. É algo mais estruturado? É algo blended? É algo realmente para o remoto, emergencial, e depois eu não tenho muito interesse, apesar de eu achar que vale a pena. E aí você vai escolher uma plataforma. É importante alinhar com o que a instituição tem usado para evitar a sobrecarga do aluno em plataformas. Por quê? Se cada professor resolver usar uma plataforma, quer dizer que o aluno vai ter que ter acesso a 5, 6, 7 ambientes diferentes. Então, um usa o Moodle, o outro o Teleduc, o outro o Google Classroom. Então, é importante também evitar esse excesso de tecnologia em momentos como esse, porque senão o aluno que já está em casa com problemas psicológicos, problemas físicos, ele vai ter mais um problema, que é ter que aprender a lidar com 15, e pensar em estratégias conjuntas e integradas. E aí, esses ambientes de aprendizagem, vamos assim dizer, né? Eles ajudam você a organizar esse material, a pensar buscando vídeos no YouTube e assim por diante. Eu vou colocar, então, uma nova votação, né, no momento, por meio de qual ambiente, né, está desenvolvendo atividades com seus estudantes. É que o sistema aqui, quando eu criei, eu configurei ele por 30 segundos. E agora está... Ah, tá bem, entendi. Estamos aqui abrindo, enquanto vai abrindo. Tivemos aqui 91 respostas, dos quais 62% usam o Moodle, 25% usando o Google Classroom, então são poucos lugares que usam o Teleduc. O Blackboard não é muito comum no Brasil. Em Portugal já tem várias instituições que usam, e outros 33%. Como escolher? Então, como escolher vai depender de, primeiro, vamos botar, qual concepção você tem com relação ao que você vai fazer. Você quer uma coisa mais estruturada, algo emergencial, Então, tudo isso vai ser importante você se perguntar para você poder escolher essas tecnologias. Depois a gente pode, em outro momento, falar mais sobre isso, mas são... eu falo que não é fácil. E aí, para
pensar essa escolha, é importante você também olhar o perfil dos nossos alunos. Pense que, num estudo de janeiro de 2019, mostrou acesso a dispositivos móveis. Então, a um celular, né? E 57% com acesso à internet. Então, quer dizer que, com relação à internet, ainda tem muito a crescer, mas quando a gente olha para o smartphone, se pegar agora, então, o que eu quero dizer? Se nós temos uma população de alunos que cada vez mais utiliza os dispositivos móveis, e aí esse gráfico aqui, eu estou com uma setinha, tá ruim de ler, por isso que eu pus a setinha, onde tops, notebooks. Então, reparem que a maior parte das pessoas usando a maior parte do seu tempo em dispositivos móveis. Então, por exemplo, esse VoxVolt que vocês estão testando hoje, a ideia hoje é vocês experimentarem um pouco. Sala de aula presencial ou durante um momento síncrono de uma atividade que vocês estão trabalhando no remoto, é possível eu ir interagindo com os alunos, chamando a atenção deles para questões, pedindo a interação. Móvel com os jovens, né? Então, é de se pensar. E, além disso, em discussões até mesmo na UNIFAL, o que nós temos visto? Muitos alunos têm dificuldade de acesso à internet em casa. E aí, no celular, muitas vezes, o que ele tem de acesso, por exemplo, é o WhatsApp limitado, o Facebook limitado, porque o plano dá. Hoje em dia, muitos dos planos no Brasil dão essas redes ilimitado ou com um espaço muito grande, e o mesmo vale aqui em Portugal. Então, se eu vejo que meus alunos estão tendo dificuldade de acessar, por exemplo, um sistema por conta de falta de internet, o que eu posso pensar? Bom, então eu vou fazer algo mesclado, que eu posso usar a conferência web, ou o Zoom, ou o StreamYard, seja lá qual for o sistema, e transmitir ao vivo, como está sendo hoje, para o YouTube. Para quê? Aquelas pessoas que estão tendo dificuldade por falta de internet de acessar, porque uma conferência ela usa bastante, né, os dados, que ele possa usar o pacote deles no YouTube. Gente, parece uma coisa muito simples para essa situação emergencial, mas não é. Né? É algo que você está indo de encontro com o que meu aluno usa, quais as tecnologias, qual o meio de acesso. Isso é importante em situações como essa, porque eu não garanti isso para o meu aluno. Ele entrou num curso sem esperar ter que usar o tanto que está usando hoje, e de repente ele precisa usar. Então, eu tenho que garantir essa equidade, esse acesso ao ensino, porque senão eu estou excluindo também as pessoas. Né? Então, são decisões importantes que as universidades têm que pensar. Como garantir o acesso, seja fornecendo chip de internet, plano de dados, celular, smartphone, tablet, algo para que o aluno possa ter o acesso. Tá? Uma nova perguntinha aqui, com relação ao ensino remoto, né? No momento, você tem se preocupado com o tipo de acesso de seus estudantes ao preparar atividades, e isso pensando no equipamento que ele tem e o pacote de dados que ele tem. Então, se vocês chegaram a pensar nisso, tá? Ou não. Então, eu vou soltar a pergunta para vocês. Isso é legal porque muitas pessoas que eu converso, ela fala assim, nossa, Gabriel, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu coloquei o vídeo no YouTube, no YouTube não, no Moodle, ou eu coloquei num outro sistema e os alunos estavam reclamando do acesso. Então, são coisas para a gente pensar, e mesmo com relação à capacidade. Né? O pessoal da engenharia passou para o aluno trabalhar e fazer um projeto no AutoCAD, que os alunos podem baixar como aluno e tal. Do AutoCAD. Né? Então, mas ele pode baixar de graça o AutoCAD. Pode, mas ele não consegue rodar.
né? Então, olha, 60%, isso é legal, me deixa feliz, 101 votantes, sim, totalmente, 28 parcialmente, não, mas irei 10%. Então, quer dizer que já uma percentagem significativa tem pensado nisso, e é importante, principalmente nessas situações emergenciais. Por que eu falo isso? Quando eu trabalho no EAD, já é importante você deixar claro para o aluno, desde o seu ingresso no curso, quais as estruturas, o sistema. No caso, no Brasil, os polos presenciais também terão o suporte para o aluno poder ter esse acesso, né? Então, é outra estrutura, quando a gente pensa no EAD formal, né, no Brasil. Mesmo nas privadas, elas têm os polos, né, Então, o que eu coloco como mensagem? Que inovar não é só pegar ferramenta nova e colocar, mas é pensar uma forma integrada e intencional, isso é importante, em meios para potencializar os processos de ensino-aprendizagem. Então, gente, independente se você vai fazer EAD, se vai fazer e-learning, porque às vezes o pessoal quer discutir demais o termo, mas o que eu falo é, sejam professores no sentido de planejar a atividade, entender os objetivos educacionais, escolher uma ferramenta que se enquadre, né, que seja adequada aos seus objetivos, e coloque isso, né, numa plataforma que tenha E aí, para pensar essa conexão, você vai sempre olhar tecnologias conectadas com os aspectos cognitivos dos seus alunos, com os aspectos sociais dos seus alunos e com os aspectos afetivos. Não existe aluno máquina, existe aluno humano. E o aluno humano, ele está lá, hoje no remoto, com angústia, com depressão, longe muitas vezes dos parentes, dos seus amigos, e nós temos que compreender isso. Então, por isso eu coloquei aqui, né, destacando o afetivo. Mas é claro, não é só para o remoto. No ensino à distância, quando ele é planejado, estruturado, eu também tenho que pensar na humanização. Também tenho que pensar em desenvolver as competências afetivas e sociais do meu aluno e não somente cognitivo. Então, isso é importante quando nós estamos caminhando para o EAD ou para qualquer tipo de modalidade que use as tecnologias digitais. Porque o distanciamento físico, ele demanda você pensar em estratégias para fazer esse aspecto afetivo e social serem desenvolvidos. Então, isso é um ponto que eu destaco, que muitas vezes nós esquecemos e simplesmente colocamos videoaulas, fazemos transmissões ao vivo, damos trabalhos e ficamos por aí. Então, isso exige que os docentes tenham essa transformação, que a gente tenha concepções diferentes de ensino-aprendizagem, entender a tecnologia como meio e não como fim. Então, quando a gente fala em EAD ou e-learning, blended learning, a tecnologia é o meio do ensino, não é a finalidade. E entender que as ferramentas digitais podem ter múltiplas funções, que eu chamo de polifonia, baseado nas ideias do Bakhtin, e que essas tecnologias não são neutras. Então, quando você escolhe uma tecnologia, você tem que entender que por trás sempre há escolhas. E toda escolha vai ter um resultado, né? Então, são questões que vale a pena, como docente, vocês estarem pensando para poder usar melhor a tecnologia nesse momento atual e pós-pandemia. Tomando alguns cuidados, como evitar a transposição do presencial ao online. Então, fazer exatamente o que você fazia, do modo que você pensava, sua distância. Pensar que a comunicação à distância também vai exigir formas diferentes de dialogar. Oi. Só um instantinho que estão avisando aqui no chat que perdeu o som. Danilo, você já conseguiu restabelecer o som? Ah, beleza, voltou. Pode continuar, Gabriel, perdão. Tá, nada. Quando for só uma pessoa assim, abre um chat privado. Bom, começando aqui então, continuando aqui com os pontos de atenção, né? Materiais didáticos inadequados. Foi uma das respostas que vocês deram, encontrar, adaptar materiais. Então, é uma dificuldade
outros mais que vocês podem estar encontrando, para poder buscar materiais adequados. Nem sempre vai ter. E aí vem a segunda dificuldade, que é construir algo adequado, né? Abreviação das mensagens. Trabalhando no ensino, usando as tecnologias, pessoal, muitas reclamações que nós temos constantemente dos alunos é do aluno não compreender a atividade, não compreender o que ele tem que fazer. Então, é importante, ao trabalhar agora nesse momento, ou pós, agora, né, com uma forma mista ou híbrida, que vocês tenham clareza de terminar, mas tem que dar os parâmetros, tem que dar clareza para o seu aluno. E não esquecer da humanização. Esquecer de, começou uma sessão, ver como os alunos estão. Tem professores aqui que chegam a marcar uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, Zooms, né, as sessões. Então, os alunos têm recebido isso de forma muito boa, né? Eles terem um espaço para externalizar essas dificuldades, de ter um espaço para poder dizer, olha, estou tendo dificuldade, não consigo organizar meu tempo, né? Eu falo que é quase uma terapia de grupo, né? Slides, mas estamos já caminhando para o nosso fim, e aí eu coloco um ponto importante, que são as literacias digitais, a comunicação, cidadania, criação de conteúdos, segurança, privacidade e desenvolvimento de soluções. São 5 áreas do que nós chamamos de competências digitais. E dentro de cada uma dessas áreas, as competências digitais, existem sub-áreas que são importantes que um professor ou que um educando desenvolva. E aí eu recomendo fortemente, daria uma atividade inteira só sobre isso, que vocês acessem esse link depois, né, baixem o slide de hoje, né? Então, o Digicomp Edu, né, o quadro europeu de competência digital para educadores. E aí, inclusive, tem um formulário para você avaliar como é que estão as suas competências, como uma forma de autoavaliação para você saber como é que está a minha literacia digital, né? Como é que está a minha comunicação online. E aí você poder ver pontos de melhoria, né? Pontos que já estão consolidados. Então, vale a pena quem está aqui assistindo, dar uma olhadinha no link, fazer o seu teste para poder pensar um pouco na sua autoformação e o que você pode fazer para melhorar a sua formação. Um ponto importante que eu coloco também aqui para a gente pensar é que lá no sistema, no decreto, ele fala da avaliação. Então, como é que eu vou fazer uma avaliação? E aí muita gente fica preocupado com a questão da integridade, com a questão de se o aluno vai colar ou não vai, né? E aí eu já falo para o pessoal, né? Gente, se vai colar ou não, se for no presencial, se ele quiser colar, ele cola, né? Se ele quiser burlar, ele burla. Então, se a gente está pensando numa forma de avaliação memorística ou numa forma de avaliação que acaba privilegiando a informação, realmente a minha preocupação ela é válida. E que meu aluno compreenda o que está relacionado ao meu conteúdo, que aplique aqueles conteúdos, aí a situação é outra. Então, eu tenho que pensar desde a minha atividade, seja o ensino online, possibilite essa construção dos conhecimentos, para que em uma avaliação online você consiga trabalhar. Por que eu estou avaliando? Quando eu vou avaliar? Né? Por quê? Porque essas questões elas são importantes, muitas vezes, para você rever o modo que você já avaliava no presencial e que muitas vezes focava na informação, né? Na memória. Né? Quando que a gente quer e não meramente ele lembre de nomes ou de algo do gênero.
E aí, nesse sentido, eu coloquei alguns itens aqui para vocês pensarem em avaliações alternativas. Então, criação de textos colaborativos, blogs, o aluno criar um podcast, o aluno ou o grupo de alunos criar vídeos, fazer estudos de caso, apresentação online, aí um pouco mais tradicional, revisão por pares. Então, você criar parâmetros de avaliação, mas quem vai avaliar são eles mesmos. Então, você explora a capacidade de avaliação do seu aluno, que é uma capacidade cognitiva maior. Interessante com relação às alternativas de avaliação para o ensino online. E aí já, nossa perguntinha aqui, 7, eu vou carregar a nossa pergunta. No momento, como são suas avaliações? Então, acessem o link, vou liberar. Isso é importante, gente, porque será que eu estou avaliando de uma forma adequada? Porque lembra, lá no ensino à distância, né, do decreto 2017, ele fala que quando eu trabalho o ensino à distância, que suporte, eu tenho também que pensar na avaliação compatível, tá? Então, ali está terminando. 3, 2, 1. 33% trabalhos em grupo, 30% estudos de caso, 26% testes e provas online, seminários online, 16%, vídeos, 6%, avaliação por pares, 6%, e fóruns, 11%. Então, os mais interativos, que seriam avaliação por pares e construção de materiais, são os que menos têm. Então, isso é algo que a gente possa, talvez, repensar em nossas avaliações. Objetivos educacionais. Então, pense na sua disciplina, se realmente está ou não está, e o que pode ser feito para melhorar. E aí, já avançando um pouquinho aqui, quando você pensar na sua disciplina, é importante seguir um caminho de planejamento. Então, pensar no seu curso. Tem vários coordenadores de curso aqui, não é cada professor planejar o seu, mesmo que seja um ensino remoto emergencial. Tem que ter uma integração, gente, porque senão há sobrecarga dos alunos, escolhas inadequadas, tá? E conteúdos, dificuldades, eu sei que tem áreas que têm mais dificuldades do que outras. Eu sei que tem, por exemplo, bioquímica, problema à distância. Ou eu vou trabalhar com filosofia, vou ter que discutir, criar um processo mental complexo. Como fazer isso à distância? Que competências eu quero fazer? Estratégias. E aí eu vou seguindo, para daí chegar no AVA, né, no ambiente virtual que eu vou escolher, para daí eu pensar nos instrumentos digitais que vão auxiliar a eu chegar nessas competências, né? E como que eu vou interagir e, por fim, a avaliação. Então, é um roteirinho bem simples, gente, mas para vocês pensarem o que pode ser feito, tanto para agora quanto para o futuro, com relação à avaliação. Temos desafios? Muitos, né? Construir propostas político-pedagógicas integradas ao uso das tecnologias digitais. Será que um blended learning, né, um ensino, pode ser interessante? Eu acho que sim, desde que seja planejado, desde que tenha estrutura, desde que tenha interesse político, tanto do nosso governo quanto das instituições. Por quê? Essas modalidades e que tenham para si como algo próprio e que não seja algo particular de um ou de outro professor. Que nós possamos repensar as estruturas dos cursos. E aí eu vou deixar uma pincelada aqui de interesse, que é o que são microcredenciais. Então, é uma tendência que está havendo mundial de você ter a criação de estruturas de cursos baseadas em microcredenciais. Conjuntos de microcredenciais, eu ter certificações de cursos ou algo do gênero, tá? E, importantíssimo, desenvolver competências digitais para a educação
porque isso também vai implicar em desenvolver competências digitais com os nossos alunos. Nossos alunos, muitas vezes, estão saindo sem essas competências digitais pós-formados, e depois eles têm dificuldade com isso, né? Então, é importante a gente pensar que não é só o professor que desenvolve as competências digitais, mas também os alunos. Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem algumas... Dialogando com mediadores de cursos online, que saiu esse ano, e 2 de 2018, aí um focado no ensino de ciências e o outro das contribuições para as tecnologias no ensino. E aqui o link do Centro Ideia, que é o centro aqui da Universidade do Minho, que tem trabalhado essas formações, produzindo materiais. Tem um material que chama Ideia Digital, que são vários materiais que vão ajudar muito vocês nesse processo. Quem quiser tirar uma foto e depois capturar os QR Codes pelo celular, então tira uma foto dessa página. Ao pessoal de Poços que está construindo essa proposta de formação. E aí, quem quiser baixar o slide, tanto pelo QR Code, quanto por esse link aqui, bit.ly, né, pode acessar ali, baixa o PDF, pode usar, né, tranquilo. Estamos aí prontos para poder conversar um pouco mais com vocês. Delay com o YouTube, mas vamos tentar reagendar essa atividade de acordo com a sua disponibilidade em algum momento, e para que todo mundo seja atendido e possa usufruir muito dessa sua colaboração para a discussão. Eu vou trazer primeiro uma perguntinha que está lá no YouTube, pode ser? Sim, sim. A Letícia Yamada perguntou assim: qual a configuração mínima de uma máquina para sustentar uma EAD com recursos mínimos? E aí aqui no chat a gente teve uma pergunta nesse sentido também. Se é possível trabalhar com essas ferramentas que se mostrou, esses caminhos alternativos, pelo celular. Como é que seria o pacote de dados nisso? Depois eu faço outro bloquinho de pergunta. Tá. Primeiro, com relação ao computador. Bom, eu estou usando aqui um computador. O meu computador, na verdade, ele tem 8 GB, mas eu estou com outro também de 4 GB, que tem 10 anos. Então, eu estou usando um notebook de 10 anos, para ter uma ideia, né? Então, a questão não é só a configuração de hardware, mas o quanto que ele está ocupado, né? Por que eu falo isso? É importante você não deixar o seu hardware super cheio, né? Instalar e deixar o HD quase lotado, pensando em máquinas já mais velhinhas, tá, gente? Mas uma máquina com 4 GB roda bem. Aí com 2 GB, Gabriel, dá para rodar? Dá. Desde que você tenha poucos aplicativos rodando ao mesmo tempo. Então, não vai abrir o navegador, abrir o PowerPoint, abrir um monte de aplicativos ao mesmo tempo. Então, tem que pensar também nessas adaptações, possibilidade. Se eu tiver um computador de 1 GB, eu abro a conferência? Abro. Mas aí, em vez de abrir o Word para poder digitar, eu vou abrir o bloco de notas. Ah, mas é mais simples. Mas gasta menos memória. Então, o ideal, eu penso que assim, quanto mais melhor, mas 4 GB já 4 GB, melhor ainda. Agora, processador, daí já é difícil, gente. Tem uma variedade muito grande, mas um i5 pelo menos já roda legal, né? Mas esse que eu estou usando aqui não é nem... esse aqui é um... Não é nem... É um A8 da AMD. Então, é um processador relativamente mais simples do que esses i5, mas está rodando bem. Eu rodo as atividades, os aplicativos. Agora, o VoxVolt, como o outro que eu mostrei, o Slido, ele gasta muito pouco dado, tá? A pessoa pode acessar pelo navegador ou instalando o aplicativo. Então, se não tiver espaço no celular, ela pode usar. Realmente são muito pesadas. Como eu falei, um Autodesk, um AutoCAD, demanda muita memória, tá? Mas um navegador, por exemplo, eu tenho percebido que a conferência
da RNP, ela é um pouco mais pesada de abrir e rodar do que o Zoom. Então, são duas tecnologias de vídeo. Uma professora aqui da Unifal, sei que está usando o Zoom no limite de 40 minutos. Quando cai a sessão, se precisar, eles reabrem, né? Porque é mais rápido com relação à conexão. Então, é também importante você escolher a tecnologia por conta de internet, de processador e coisas do gênero. Voltando meu som. Estou vendo aqui uma outra pergunta. Tem outra pergunta. Selecionei mais duas aqui. Uma professora nos perguntou se o VoxVolt fica o registro individual dos estudos, ou se apenas em bloco as respostas. Então, tem o modo de você colocar identificado e o modo de fazê-lo anônimo. Vai do que você tem como intencionalidade. E aí, já conectando a pergunta, alguém lá no Slido colocou as perguntas e respostas ficam salvas no VoxVolt? Sim. Tanto no VoxVolt quanto no Slido ficam as perguntas, né? E, no caso, as respostas, né, do VoxVolt. O professor André o André Angeles da Unicamp está nos ajudando aqui, ó. Está dizendo que máquinas antigas com sistemas mais leves funcionam muito bem. O uso de câmera e de stream não é um problema. A velocidade de rede pode ser mais significativa que a máquina. Sim, exatamente isso aí. Não querer colocar aplicativos pesados, né? Ou agora, o pessoal do YouTube, eles colocaram uma observação interessante lá para a gente pensar. Sim. Essa defasagem do RNP com a transmissão do YouTube também deve ser considerada nas nossas aulas. Sim. Possivelmente, alguns dos nossos alunos devem ter sofrido a mesma coisa nas nossas aulas síncronas e com falta de suporte assíncrono, não é verdade? Ao depender do Wi-Fi dos campi, ocorrem problemas semelhantes. Então, a gente também tem que levar em consideração o ambiente que você está, não somente essa estrutura tecnológica, né? Exatamente. Porque se você faz a transmissão a partir do Zoom ou a partir dependendo do caso, 20, 30 centímetros, diferente de você estar todos juntos numa sala do Zoom ou você fazer a transmissão direto no YouTube. Tem como se for só o vídeo meu, por exemplo, eu posso direto lá no YouTube transmitir pelo YouTube e não a partir de uma ferramenta para o YouTube. Então, dependendo do caso, a gente pode que vai haver. Exatamente. Teve uma professora que perguntou, Gabriel, qual que é o melhor tipo de avaliação desses modelos que você trouxe para reter conceitos teóricos? Olha, eu não tenho como falar qual a melhor, porque o melhor da avaliação depende dos meus objetivos educacionais, tá? Porque, por exemplo, se eu estou pensando na área que envolve de humanas, muito diálogo, eu trabalhar com avaliação por pares, por exemplo, é bem interessante. Ou trabalhar na construção colaborativa de textos também. Porque daí eu vou trabalhar, o aluno construir um texto em conjunto, aí eu posso determinar que, olha, até tal dia vocês em grupo vão montar um texto. Terminou esse dia X, eu vou indicar que o grupo A vai avaliar o grupo B, o B vai avaliar o grupo C, e aí eles têm que entrar no documento e gerar aqueles comentários, tipo no Google Docs, né, comentáriozinhos. Então, eles vão ganhar uma nota pelo que eles escreveram, do grupo, e uma nota pela avaliação que eles fizeram, pelos comentários. Ou seja, eu quero ver a capacidade crítica que eles têm sobre o texto do outro. Então, assim, se eu quiser avaliar essa capacidade de avaliação, legal, né? Mas, por exemplo, eu já tive caso de curso de bioquímica na nutrição,
onde, ao invés de fazer um seminário tradicional de uma temática, cada grupo escolheu uma dieta do paleolítico, os paleolíticos que estão ouvindo aqui, dieta do jejum intermitente, e aí os grupos tinham que criar um vídeo, mas não era seminário, eles tinham que criar um vídeo, algo criativo. Então teve um que fez uma série jornalística, teve outro que fez como se fosse um repórter indo para o campo, né? Ou seja, eu estou trabalhando sociais, habilidades afetivas, então é a apropriação do vídeo, é a construção de um roteiro, então não é só o pedagógico em si, né, como um conjunto de decisões que afetam a aula e a avaliação. Exatamente. E aí você fala, Gabriel, mas é só falar, faz? Não. Na verdade, você tem que dar os parâmetros de construção. Aí, os alunos, durante o processo de construção, eles compartilhavam no Google Drive o roteiro que eles estavam pensando, como que eles iam trabalhar. E aí eu ia fazendo, mas será que é legal isso? Será que não é? Né? E aí tinha monitores também da disciplina que ajudavam a dialogar. Então, é um processo dialogado de construção do roteiro, e depois o trabalho deles gravarem, assim, ficaram vídeos super criativos, e depois esses vídeos eram postados no Moodle, e eles tinham que comentar o vídeo um do outro, né, com relação às dietas que cada um escolheu. É uma outra forma de avaliação. Eles têm que construir legítimo, algo próprio, e depois discutir o que o outro fez. A gente tem um módulo que vai tratar, tem convidados muito carinhosos conosco, e a gente pode aprofundar um pouco mais dessa questão da avaliação também nos primeiros módulos da oficina, quando a gente vai abordar um pouquinho algumas orientações pedagógicas. O professor Graceto colocou ali para a gente, Gabriel, como evitar o uso de múltiplas tecnologias quando a tecnologia principal da instituição, o Moodle, demanda um bom esforço de aprendizagem para um uso efetivo? Olha, uma estratégia seria pensar, fazer uma reunião, agora tem que ser no online, né? Vamos supor, o coordenador de curso, chamar os professores e perguntar primeiro o que eles conhecem. Então, primeiro é saber o que os professores já usam. Segundo, discutir dentro das tecnologias que eles usam, o que poderia ser mais interessante para um uso coletivo. Porque muitas vezes, vamos supor, eu uso o Moodle porque eu não conheço outra coisa. Mas aí o professor Zequinha usa o Classroom e tem tido um ótimo resultado, tal. E a gente pode muitas vezes discutir dentro dos professores algumas, porque eu achei que chegar em uma só é muito difícil, mas pelo menos assim, em conjunto com o que já tem e a discussão das possibilidades do que cada uma faz, chegar num consenso da escolha pelo menos de poucas ferramentas, ambientes, né, de trabalho. Agora, a pergunta do professor Marlos. Já teve problema com direitos autorais nesses materiais produzidos? A gente está falando aqui de material didático, talvez, porque ele coloca os exemplos. Figuras de livros, vídeos baixados. Então, quando você produz o seu material didático, utilizar essas outras imagens, né, esses outros materiais, na sua experiência, o que você pode dizer? Olha, até hoje eu não tive problemas, e olha que eu já produzi, acho que quase 40 aplicativos educacionais e não sei quantos materiais. Quais preocupações que eu tenho que ter? Primeiro, referenciar tudo. Se for algo realmente de um livro comercial, tentar pedir autorização de uso. Uma coisa é usar, por exemplo, num slide em sala de aula. Outra coisa é você usar, ainda assim coloca lá, né? Outra coisa é você fazer um material que vai ficar disponibilizado na internet ou na web, né? Aí é legal fazer o quê? Buscar bancos de imagens livres. Por exemplo, eu soltei um livro, né, que é o Glossário Cervejeiro, ano passado. E aí eu coloquei uma imagem lá, só que é uma imagem Creative Commons. Aí começa a entrar um novo termo, para quem nunca ouviu falar, Creative tipo de licença para uso de materiais, que pode ter a autorização de uso, distribuição, adaptação. Cada material Creative Commons tem uma licença diferente. E tem alguns materiais Creative Commons que permitem, inclusive, você alterar o material, aí dependendo da licença, mantendo ou não a autoria. Cada Creative Commons é diferente. Então, vale a pena buscar o que a gente chama de repositórios de materiais abertos, né, para você pegar materiais que já tenham esse princípio de Creative Commons
para você não ter problemas com algo de autoria. Vamos fechar, Gabriel, com a pergunta aqui do professor André. Ele diz assim, sobre as formas diferentes de avaliação, há algum relato do uso do Wikipédia como forma de avaliar? Por exemplo, corrigindo ou aprimorando textos que já estão disponíveis lá. Sim. Se pegar na literatura, você vai encontrar trabalhos onde a atividade era, de fato, avaliar esses materiais e sugerir adequações. Né? Porque você pode no Wiki. E é legal porque, quando criou-se o Wikipédia, o que você acreditava? O que vai estar lá vai estar tudo errado. Né? Mas, à medida que as pessoas no mundo inteiro começam uma a avaliar a outra, você passa a ter textos, muitas vezes são superficiais, mas se você encontra um erro, você consegue trabalhar. Então, esses trabalhos, esses artigos vêm mostrando como uma atividade possível o aluno entrar, avaliar e propor. Algo parecido eu já fiz em sala de aula que eu chamei de netmitos da bioquímica. E aí, esses netmitos, os alunos tinham que encontrar mitos onde a bioquímica poderia ajudar a resolver, montar um vídeo e postar esse vídeo no YouTube. Então, é claro, ficou um vídeo privado, porque como era atividade só de aula, questão de aluno e tudo mais, então ficou só para a sala ver. Mas era uma proposta, então eles tinham que encontrar mitos e desvendar esses mitos usando a bioquímica. Então, é possível sim, desde os mitos, hoje em dia é possível, com alguns termos, que esses vídeos fiquem públicos. Eu falo que é difícil porque quando você trabalha com a questão de direitos autorais, não direitos autorais, de proteção de dados, né? Se você falar para o aluno assim, olha, você vai fazer um vídeo que vai ficar público na internet. Ele pode falar que não. Então, você fala assim, mas ele escolheu deixar. Mas aí vem as relações de poderes, né? Ele pensa assim, tá, mas se eu falar que eu não quero, será que o professor vai dar uma nota menor para mim? Né? Então, tem que se criar uma condição bem transparente, bem de livre escolha, para que realmente esse material seja disponibilizado publicamente. Então, uma coisa é eu falar, ache no Wiki erros e poste internamente a disciplina. Outra coisa é falar, você tem que postar no Wikipédia. Uhum. Então, as duas experiências tem, mas você tem que deixar claro para o aluno o que é e que, vamos supor, eu trabalhei em grupos e cada grupo tinha que achar os erros. Eles podem optar ou não por corrigir no Wikipédia. Uhum. Porque se eles falarem, mas tá certo, mas eu não quero corrigir lá. É a opção dele. Sim. Né? Apesar de eu achar que valeria a pena. Mas já começa a entrar um pouquinho no que vem pela frente, que são os acordos pedagógicos, né? O valor do contrato didático. Se na normalidade da aula isso já é importante, nesse formato mediado isso ganha um destaque ainda maior. Só para a gente não avançar um pouco mais, Gabriel, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade em compartilhar todo esse conhecimento conosco, nos ajudar a pensar nessas condições que a gente está passando agora e nessas adaptações na aula que a gente precisa fazer e nessas competências que a gente precisa construir. Para quem ainda está online aqui conosco, eu vou enviar para o e-mail de todo mundo, de todos os participantes inscritos, alguns pontos que precisam ser destacados para amanhã. Amanhã não teremos esse atraso, com problema de RNP, sem problema de RNP, nós vamos dar início e a gente vai migrando os participantes para o YouTube. Tentaremos não errar as coisas que erramos na tecnologia hoje, mas eu peço mais uma vez desculpa para todos pelo uso do tempo, porque é uma novidade para nós também. É a primeira vez que a gente está se propondo a fazer isso. E então, assim, com todo o problema, eu acredito que ainda assim foi um espaço de construção de conhecimentos importante. E o resto da semana tem muito a agregar com essa discussão que foi iniciada hoje. Então, eu peço um pouquinho de paciência para todo mundo que está aqui conosco. Se tiver dúvidas, sugestões, manda por e-mail. As pessoas foram recebendo o contato das inscrições lá no meu e-mail. Pode mandar, nós vamos ouvir a tudo. Vamos tentar colocar disponível a apresentação do professor Gabriel, porque alguns perderam pelo delay do YouTube, se for possível, Gabriel, se você nos disponibilizar. Já está disponível aí, é só entrar no link. Ótimo, ótimo. E no mais é isso. Então, a gente espera que todos possam estar conosco amanhã com
amanhã o horário é às 14 horas e todos os demais dias às 14 horas. E a gente aguarda todos para continuar esse momento de aprendizagem. Verdade, não podia esquecer de agradecer a Gabriela, perdão. Gabriela, muito, muito obrigada por você estar conosco e nos permitir esse respeito com todo mundo. Danilo, eu peço para você copiar o chat para mim, que eu não estou conseguindo. Agora consegui. Obrigada. Tá, vou copiar aqui também, de toda forma. Danilo, Gabriela, acho que você está liberada, tadinha. Danilo, posso fechar a sala? Ainda precisa de copiar alguma coisa? Não, acho que eu salvei também aqui o chat. Aí a gente vê se a gente vai... Devia ter parado a gravação. Eu tinha parado antes. Não, tá tocando ainda. E ainda tá transmitindo.